Eu gostaria de começar falando da importância dessa biblioteca digital sobre o intensivismo. Né? Veja bem, materialmente, se a gente pensar assim, no papel, né, nós temos pouquíssima coisa sobre o assunto. Né? Então, a oportunidade provavelmente as bibliotecas materiais, físicas, de livros, né, elas vão sofrer uma modificação também. Né? Então, é muito importante que nesse momento que a gente está, nessa era que a gente está até apressadamente entrando, forçosamente entrando, por conta de pandemia e isso tudo, na verdade vai modificar, está modificando a nossa relação com as coisas. E as informações, elas são, obviamente, estando disponíveis num determinado lugar de fácil acesso, quer dizer, hoje em dia você pode até dizer, as pessoas não têm, algumas pessoas não têm computador, mas celular todas elas têm. Né? Então isso é muito importante e com acesso à internet e tudo mais. Então é muito importante você ter um local, um espaço, né? Um espaço, enfim, digital, né? E que esse material esteja disponibilizado ali. Esse eu acho que é o primeiro ponto da importância desse material. Né? E de outros assuntos também que possam ter suas bibliotecas digitais. Isso é fundamental. Né? Agora, para a gente pensar, começar a pensar o intensivismo em Mato Grosso ou que seja no Brasil, né? A gente tem que voltar um pouquinho na história, quer dizer, tem um contexto, não é algo que de repente apareceu. É uma novidade sim, né? Mas ele aparece, né? O movimento aparece dentro de um contexto muito claro, muito definido. Né? E que contexto é esse? Exatamente que já vem das vanguardas europeias, né? Do final do século XIX para o início do XX, do modernismo brasileiro nos anos de 1920, né, 22 e isso tudo, e o que vai se desdobrando daí. Né? O que eu acho curioso, né, pensar, quer dizer, o que nós temos do intensivismo? Nós temos um manifesto. E aí a gente volta à ideia de vanguarda. Né? Quem inaugura movimentos, né, com manifestos são exatamente as vanguardas. Os movimentos de vanguarda, artísticos, literários e tudo mais. Né? São chamados de vanguarda porque o termo vem, na verdade, é um termo que vem do universo bélico, do universo de guerra. Vanguarda é aquele pelotão que vai na frente, né, em termos que vai primeiro, né? Em termos digamos assim, de português popular, né? É a bucha de canhão. Exatamente, é aquele pelotão que vai com o intuito de finalizar o que há do inimigo, né, e instaurar uma outra coisa, instaurar uma nova ordem, um novo governo, ou o que seja. Né. Então, isso seria a vanguarda. E isso, obviamente, foi transposto, né, o termo, o sentido foi transposto para as artes de maneira geral, e em especial estamos falando de literatura. Então, o que acontece? A importância do manifesto. Né? Essas vanguardas elas sempre vinham acompanhadas, né, de um manifesto. E o manifesto, na verdade, ele tem uma função muito importante, porque é exatamente assim, cessa tudo que a antiga musa canta, né, que um valor mais alto, que um canto mais alto se levanta. Ou seja, a partir de agora, para ser literatura, para ser arte isso, arte aquilo, tem que ser assim. E não mais do jeito que vinha sendo feito. Isso acontece, o movimento ele é meio cíclico e ele é meio repetitivo, no sentido de que você tem sempre um grupo de jovens, e não necessariamente jovens em termos de idade, né, cronologicamente, né, mas jovens de ideias, né, que vão estar se opondo a um grupo que está ali já, digamos, no poder, que já homogeneizou. A grande questão é que o que estava antes estava ruim? Não necessariamente. O problema todo, e aí a gente cai diretamente no manifesto intensivista, né? A história toda é assim, você tem a produção, ela vai envelhecendo.
O que se considera é isso, quer dizer, aquela produção, você não tem mais ideias novas, ela vai se repetindo, quer dizer, todo mundo que já falou continua falando a mesma coisa, etc, etc. Então isso dá uma sensação de mobilidade muito grande. E as vanguardas vêm exatamente, quer dizer, o primeiro momento das vanguardas, das que continuaram, das que se sustentaram e se desdobraram em outras coisas, em outras tendências, né? O primeiro momento ele é demolidor, ele é realmente destrutivo do que estava posto. Porque isso é necessário, é exatamente esse momento da bucha de canhão. Então chegou, para, não é mais isso não tem nada a ver, né? E agora as regras, o jogo é esse. Então o manifesto cumpre exatamente essa função, esse papel, né? Não é mais isso, é aquilo. O manifesto do intensivismo, que foi publicado em julho de 1951, na revista Saran, ele faz exatamente isso. Agora, o curioso, né, desse manifesto é que ele não vai contra o que está posto, né? Ele só vai ali se opor com relação ao simbolismo. Ele não vai dizer, olha, o que estão fazendo aqui é ruim, não presta. Não, né? Não é mais nada disso. Ele vai se localizar esteticamente num ponto de duplicação. Ele vai dizer, começa, a primeira frase do manifesto é que o intensivismo é um simbolismo duplo. E claro que você se defronta com uma afirmação dessa, você tem uma certa dificuldade, né, em compreendê-lo. E aí o manifesto vai tentando se resolver, tentando dizer, né, o que é, né, o intensivismo e, obviamente, sempre nessa oposição com o simbolismo. Ora, o simbolismo vai trabalhar essa questão, aí a gente precisa ver o simbolismo, né? Então você tem as cores, os tons, os sons no simbolismo. Mas, segundo o manifesto intensivista, isso é pura contemplação, né? Então, como é que eles se colocam no confronto, né? Ou na diferença, no diverso do simbolismo? O simbolismo é pintura, o intensivismo é escultura. E isso é muito importante, porque, na verdade, ele coloca a perspectiva de que você não tem algo, uma arte, digamos, planada, fixada, cristalizada, é isso. Ela abre para a possibilidade de você ter, porque uma escultura você pode olhá-la de todos os lados. E é aí que entra a ideia do intensivismo. Você intensifica os sentidos. Tanto que eles dizem, olha, com relação, por exemplo, aos neologismos que o simbolismo criou. Eles cobram, né, o manifesto intensivista cobra isso, né? Não, o intensivista ele tem que ter neologismos, mas não exatamente na criação, mas na explosão, na dimensão de possibilidades de sentido. Então, na verdade, a intensificação, se a gente pensar na palavra, né, no intensivismo, a intensificação, ela se dá exatamente nesse plano da multiplicação, da abertura para os vários sentidos. Porque ali o símbolo é a palavra ainda. É a palavra. Então, assim, você tem a proposta nesse momento, e por isso vai se tornando é um procedimento experimental sempre. Até porque, por exemplo, se a gente pensar que esse manifesto intensivista de 51, né, foi assinado pelo Vladimir Dias Pino, do Vladimir Dias Pino. Não me lembro se tem exatamente a assinatura dele, mas foi considerado um trabalho dele, né, um manifesto que ele pensou, idealizou e tudo mais. Claro que existiam outras pessoas, outros escritores ali, né? Mas o próprio Vladimir, quer dizer, ele segue num rumo dessa explosão de sentidos para a arte gráfica, para o poema processo, quer dizer, para o poema ser entendido enquanto um processo. E quando você diz que algo é um processo,
você diz que, na verdade, ele não vai ter uma conclusão. Ele é continuado. Ele é continuado. E isso é muito importante. E esse princípio está no Manifesto Intensivista, ainda com relação à palavra. Né? Porque o Vladimir, posteriormente, vai se tornar artista gráfico e de mil possibilidades, onde a palavra vai se tornando um elemento raro. É uma poesia, é uma poética que vai abrindo mão da palavra. Exatamente por quê? Porque a palavra, ela própria, né, determina os limites de sentidos possíveis. Né? Mas as imagens, elas estão muito mais abertas. Então, assim, é um apelo grande não a irracionalidade, mas as subjetividades, as complexidades da própria mente. Então, assim, você tem várias possibilidades de ser afetado, de ser atingido por aquilo. Né? No momento ainda do intensivismo, né, na proposta do intensivismo, ainda é a palavra, né, que faz essa medida de outras possibilidades de sentido. Porque, veja bem, você tem aí logo na sequência, os simbolistas eles vão se opor àquilo que a gente chama de realismo-naturalismo, né, que é uma ideia exatamente de contenção do sentido. Quer dizer, para que você possa apreender, captar determinada realidade, é preciso que ela esteja presa num sentido único. Se você começa a ter múltiplos sentidos, você começa a ter não problema, mas você começa a ter essa coisa da liberdade, né? Do exercício da liberdade de entendimentos, de ludicidade do próprio jogo que a poesia e que as poéticas propõem e devem propor. Esse me parece que é o fato mais assim, importante disso. Né? Porque a vantagem disso que nós estamos, dessa experiência que nós estamos vivendo aqui, é que você pode disponibilizar isso, né, digitalmente, e isso pode ser discutido e questionado imediatamente. Ele tem exatamente essa ideia do processual. Quando você tem isso num livro, ideias, digamos, entre aspas, né, aprisionadas num livro, o movimento de debate, de discussão, é muito mais lento, né, e depende muito do alcance que esse livro e que essas ideias terão.